Oi! Eu sou a Nicole. E eu sou a Natane. E esse é o Super Comum. E hoje a gente tá num cenário diferente, um cenário mais belo, à luz do sol. Ai. E a gente tá aqui tomando o nosso bom café, comendo o nosso bom waffle de pão de queijo. As coisas simples da vida. Ai, feliz no simples. Elas são tão simples. Elas são tão... Seja bem-vinda, bem-vindo. A gente tá muito empolgada com esse novo formato e a gente quer trazer mais isso pro Super Comum. Inclusive, se tu tem algum lugar que tu goste e que tu acha que é a nossa cara, pode nos indicar e quem sabe a gente aparece lá pra gravar um episódio na tua cafeteria preferida. Exatamente. Nos indiquem lugares bonitos. Falando em beleza, né? Hoje o nosso tema ele vai girar em torno disso e é um tema que tem meio que bugado a nossa cabeça, porque a gente tem falado muito sobre isso no off, e a gente tem refletido sobre coisas, e a gente queria muito também bugar a cabeça de vocês, provocar vocês com esse assunto. Hoje o tema acho que vai ser um pouquinho mais complexo, e realmente a gente quer trazer essa coisa provocativa pra gente pensar mesmo, e a gente acredita que seja um tema necessário, que é a beleza subjetiva. Porque, enfim, né, beleza, muito se fala que o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra ti, mas a nossa expressão artística como cristãos acaba sendo muito limitada. E muitas vezes esse limite é criado por nós mesmos. Sabe quando a gente sente que precisa segurar a mão na hora de escrever, na hora de pintar, na hora de cantar, de compartilhar alguma coisa, né, que seja a nossa arte, e a gente segura justamente porque aquilo ali não tá de acordo com um padrão específico, né, com um padrão que às vezes nem é nosso, mas que é do nosso meio, daquilo que é belo, daquilo que é aceitável, daquilo que parece ser uma coisa boa, uma coisa inteligente, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso. Então, começando do começo, o que é beleza, então? Pode parecer algo simples de se pensar, mas, na verdade, desde a antiguidade, assim, filósofos, teólogos, como o Santo Agostinho, têm pensado sobre isso, estudado sobre isso, e o Santo Agostinho fala sobre, dizia, né, que a beleza verdadeira não está nas coisas em si, mas no reflexo de Deus nelas. Sim, Agostinho tem uma frase, né, que ele fala: perguntei à terra, ao céu, o mar, e todos me disseram, eu não sou a beleza que procuras. Justamente porque ele entendia que a beleza do mundo, ela não está nas coisas, né? Ela não está, por exemplo, nessas flores. Ela está em Deus. E é através da nossa conexão espiritual que a gente se sente capaz de contemplar as coisas do mundo, as coisas que são belas, né? Mas o problema é que a gente vive numa sociedade que tenta definir, né? Desde sempre a gente já vem bombardeados de informação que nos dita o que é bonito, o que não é. E isso é de fora para dentro que a gente aprende, né? Principalmente, sei lá, mídia americana, né, estadunidense, que a gente tem muito mais acesso e a gente acaba sendo moldados por isso. Tanto em forma de arte em si, mas também até, sei lá, estilo de vida, por exemplo. A gente acaba sendo muito influenciados, né? Uhum. Sim, e isso é uma armadilha, né, pra gente, porque a partir do momento em que a gente exclui a subjetividade da beleza e a gente coloca uma concretude nela, então a beleza ela não é subjetiva para mim, ela é algo concreto. Logo, esse algo concreto, ele vai ser algo confortável, algo que eu já conheço, né? Algo que não me desafia a pensar, algo que realmente tá ali dentro da minha bolha. E aí eu chamo isso de beleza porque eu não consigo ver a beleza de uma forma subjetiva, eu não consigo entender que a beleza ela pode estar em outras coisas além daquilo que me cerca, daquilo que me é conhecido, me é confortável. Nossa, sim. E tipo assim, eu acho que para nós cristãos isso é pior ainda. Isso, tipo assim, entra na bolha da bolha
e é cada vez mais limitado. E eu acho que o pior disso é que a gente, se não é bonita aos nossos olhos, a gente pode transformar, sei lá, em demoníaco, em algo maligno. Porque. Porque a gente não. Simplesmente porque a gente não tá acostumado. Sei lá. Sim, amiga. Exatamente. E é muito louco, porque ao longo, né, das épocas, dos séculos, a Igreja Católica, ela foi responsável realmente por construir a estética, né? Então, o papel da Igreja Católica na arte, né, na questão estética, ele foi muito, muito forte. Claro que ainda é, mas antigamente era a Igreja Católica que ditava o que era belo e o que não era, né? A Igreja Católica exaltava o que era sereno, perfeito, com uma estética quase que inatingível, né? Uma estética extremamente cheia de detalhes, rica, mas era uma estética. Será que essa estética era real? Sabe? Será que. E aí a gente se pergunta sobre o quanto esse padrão estético que a Igreja Católica nos trouxe ele realmente tem que ser o padrão a ser seguido, o padrão do que é belo, né? Porque essa estética quase que inatingível, ela ignora quase que totalmente o que é vulnerável, o que é intenso, aquilo que é imperfeito. Só que nós, enquanto seres humanos, somos imperfeitos, temos coisas boas e coisas ruins dentro de nós. Então, faz sentido a gente expressar só uma das nossas partes, entende? Nossa, sim. Porque e se o que eu tenho pra expressar é só dor? Sei lá, tô com raiva, tô. Como que eu vou transmitir raiva, dor, sofrimento sei lá, se eu fosse uma pintora, num quadro branco? Tipo, não vai passar isso. E aí eu vou tá fazendo uma arte falsa? Não sei. Até porque, tipo assim, se a gente for ver na Bíblia, olha os personagens, os profetas, eles não eram calmos, serenos e tranquilos. Então, eu acho que a gente acaba fugindo um pouco para aquilo que talvez seja mais confortável, né? Mas dentro da nossa zona de conforto. Sim, isso gera um paradoxo pra gente que é cristão, né? Porque ainda que esperemos pelo que é perfeito, a gente vive a imperfeição, a gente vive a dor todos os dias, né? A gente vive todas as emoções. E ainda assim a gente se priva de expressar isso para o mundo por achar que isso não cristão o suficiente, ainda que seja bíblico. E como tu comentou, tipo, Davi, os salmos são cheios de gritos e lamentos e pedidos de socorro. Os salmos são textos muito viscerais, né? Muito verdadeiros, onde Davi ele clama por socorro, ele fala que a alma dele está aflita. É realmente uma obra de arte, né? Que se tu for observar, ela realmente, enquanto mesmo que tu não dê um tom espiritual para ela, se tu não acredita na Bíblia, por exemplo, mas tu vai ler, é realmente uma obra de arte. Aquilo realmente te toca de alguma forma, sabe? E esse controle sobre a estética acaba limitando a nossa imaginação, né? A forma da gente pensar as coisas. Isso atrapalha até a nossa imaginação espiritual quando a gente vai ler a Bíblia. Porque se a gente está preso, né, num tipo de estética, que é a estética que a gente já conhece, a estética nos imposta, seja pela mídia, seja pela Igreja Católica, né, a gente conhece ali a arte sacra como a estética de religião, e a gente acaba não conseguindo imaginar, por exemplo, quando a gente vai ler Ezequiel, a gente não consegue imaginar as visões que Ezequiel teve, porque justamente é algo muito fora do que a gente está acostumado a ver e do nosso conceito do que é belo e do nosso conceito do que é sagrado, do que é cristão, né, socialmente aceitável como cristão. E aí a gente acaba limitando até mesmo o poder de Deus na nossa vida, o poder transformador que aquela visão tem, que aquela leitura, né, por exemplo,
da face de Deus, do trono de Deus em Apocalipse, né? Como Jesus vai voltar. Então, assim, a gente acaba limitando e isso não nos edifica de nenhuma forma. E quando a gente não consegue imaginar a face de Deus, a gente não consegue nem imaginar o que Ezequiel viu, porque se tá ali escrito, é porque é pra gente imaginar, né? A gente não consegue, sei lá, ter esperança, às vezes, na eternidade, porque isso é uma coisa muito longe do que a gente imagina, a gente não consegue nem pensar sobre isso, sabe? Quando Deus, ele faz questão de ser literal em Apocalipse, justamente para que a gente pense a respeito disso, justamente para que a gente imagine essa beleza, né? Que ainda que seja muito além daquilo que a gente é capaz de pensar, que a gente use a nossa criatividade, a nossa capacidade para sonhar com isso, para sonhar com o dia do nosso encontro, sabe? Nossa, sim, amiga. E se a gente fica preso nesse padrão, nessa caixinha, se a gente, para alguém desavisado, sei lá, lesse Apocalipse que João descreve ali como que ele viu o cordeiro com 7 chifres, com 7 olhos, se tu para e lê aquilo e tá limitado, tá dentro da caixinha, tu pode achar que é algo maligno. E é simplesmente a simbologia de Cristo. Então, é algo que a gente até tem que ter cuidado para não interpretar de forma errada, né? E sim, eu acho que Deus pode até ter, sei lá, por exemplo, em muitas coisas da Bíblia, é relatado como semelhante. Porque não existe aqui. Tipo, a gente nunca viu, a gente não conhece. Então, tipo assim, sei lá, algo que me ocorreu de que Deus pode ter feito isso justamente pra provocar a gente a imaginar, Cara, sabe? muito bom. Porque, sei lá, ele é um Deus criativo. Então, por óbvio, ele vai querer que a gente também seja, sabe? Então, sei lá, eu acho importante a gente pensar, refletir, de a gente vê algo muito fora do que normalmente é feito, de por que que isso nos incomoda tanto, sabe? Exatamente. Tipo, será que não é algo em mim que precisa ser mudado? Será que não é algo em mim que tá errado e não necessariamente a arte? Ou, enfim, a forma de se expressar? Cara, sim, e a Bíblia é como se Deus fosse muito, como tu falou, intencional em nos fazer sair dessa estética, né? Superficial. E nos encaminhar para uma estética real, porque quando a gente fala que Apocalipse é literal, né? Não é um livro alegórico. E aí a gente pensa que Jesus vai voltar com o manto dele sujo de sangue, manchado de sangue. Ele vai ter uma espada na boca dele. Tipo, se os olhos dele vão ser olhos de fogo. Caraca, isso não é convencional, mas isso é poderoso, isso é chocante, mas é marcante. E essa imagem, ela precisa entrar. Isso, é claro que acontece através do espírito, né? Porque é o espírito que nos dá essa capacidade de imaginar. Mas de tipo assim, isso me transforma de alguma forma, porque isso é grande demais para minha cabeça, ao mesmo tempo que eu fico com muita expectativa de ver essa imagem, porque é o meu amado, entendeu? E o meu amado, eu sei que o meu amado ele não vai aparecer no padrão estético que eu tô acostumada a ver, entendeu? Porque ele não tem padrão, ele não segue um padrão. Tudo que ele cria é extremamente original e extremamente único. E isso me leva a pensar a respeito do quanto dessa intencionalidade do Senhor, assim, de nos mostrar o quanto ele é único e o quanto ele é original, e também de uma forma como uma forma de nos incentivar a mostrar nossa singularidade para o mundo, sabe? A expressar essa algo original que só a gente tem, sabe? Que Deus colocou ali. Porque às vezes Deus quer fazer com que os olhos das pessoas se voltem para algo que as pessoas não estão vendo através da nossa singularidade, sabe? Deus quer fazer com que, sei lá, a gente crie algo, a gente pinte alguma coisa, a gente escreva um livro falando sobre algo que pra gente é muito, ai, nada a ver. Tipo assim, meu Deus, ninguém tá fazendo isso. Cara, mas é isso, entendeu? Se ninguém tá fazendo, talvez
e é óbvio que é importante discernir isso, mas talvez Deus esteja querendo realmente que seja algo único para que as pessoas comecem a olhar para isso, porque talvez seja algo que as pessoas não estão olhando e talvez seja isso que esteja faltando no mundo. Nossa, amiga, sim. E por isso que a gente realmente não pode limitar as coisas e padronizar, né? E achar que só uma coisa é belo, é realmente válido. Porque é a forma de expressão mesmo. Então, e se eu só tô sentindo dor? E se eu só tô sentindo tristeza ou raiva? Como que eu vou expressar isso num quadro, sei lá, em tons de branco e azul? Isso talvez, sei lá, talvez algum artista muito bom consiga, mas isso não vai conseguir transmitir tudo aquilo que eu tô sentindo. E tem até uma foto que é muito famosa de uma das grandes guerras, eu acho, não sei, não me lembro, mas que é uma foto de uma criança nua, totalmente desnutrida, chorando. Porque o que eu vou retratar de uma guerra a não ser dor, a não ser miséria, tristeza. Porque, assim, a gente às vezes pode achar que só o que nos traz, ai, calma, paz, alegria, é validado. Tipo, Rapaz! é realmente bonito. Mas o Senhor abraça as nossas dores. E se é isso que eu tô passando nesse momento, é isso que eu vou passar. Eu não vou fingir algo, porque aí se torna uma arte falsa, uma expressão falsa. Muito bom. Tem um artista e teólogo chamado Makoto Fujimura, que ele fala muito sobre beleza, né? E aí ele fala que a beleza que realmente transforma é a beleza que em alguns momentos ela é silenciosa, quebrada e marginal. Isso nos leva a pensar muito a respeito do quanto a gente deseja que aquilo que a gente está expressando seja realmente transformador, ou só bonito, ou só, tipo, se enquadre em um aspecto da sociedade, em uma caixinha específica, que as pessoas admirem aquilo, aquele grupo de pessoas admirem e paguem por aquilo. Ou se a gente realmente quer transformar alguma coisa. Porque se a gente realmente quer transformar alguma coisa, a gente não pode entregar perfeição. Porque perfeição não é verdade, porque a nossa verdade, nós seres humanos somos imperfeitos. Logo, a gente não tem como entregar a perfeição, né? E é justamente essa falta aos nossos olhos, né? Porque o conceito de perfeição também é muito subjetivo. Essa falta de perfeição aos nossos olhos, ela tem o poder de transformar as outras pessoas, justamente por não ser algo perfeito. Eu acho que realmente a arte cristã, assim, tem que perder essa superficialidade, sabe? Acho que já passou o tempo da gente ficar na mesmice, sabe? A gente fala muito de artistas que, sei lá, sempre produzem o mesmo tipo de coisa porque é o que tá vendendo e tal. Mas eu acho que, sei lá, os sentimentos têm que ser colocados para fora, têm que ser expressados. E isso também na arte cristã, sabe? Por que que é tão normal expressar dor ou até alegria, né? Porque às vezes, sei lá, a música cristã hoje tá muito no worship, nada contra, gosto, só que, tipo assim, não dá pra ouvir isso sempre. E aí eu só tô muito feliz, eu vou escutar um worship, tipo, tá, até posso, mas às vezes eu quero, tipo, me expressar de outra forma, e aí não tem, porque é sempre esse padrão do que é belo, será? Amiga, assim, e eu acho que isso também, às vezes, vem muito desse cerceamento da própria comunidade evangélica acerca do que é arte, em volta dos artistas, né, e dessa percepção muito concreta e nada subjetiva acerca do que é arte, do que é belo, né, e existe essa coisa, esse julgamento, né, de que, cara, se tu tá fazendo algo diferente, vai virar uma Priscila Alcântara, entendeu? Se tu tá fazendo pop, o teu caminho é se desviar. O que não faz o menor sentido. Racionalmente não faz o menor sentido. Porque a pessoa se você é um artista, não faz o menor sentido você reproduzir alguma coisa só porque tá dando certo. Né? Não faz o menor sentido. E claro, todo mundo tem que pagar boleto e tá tudo bem. Às vezes a gente tem que fazer algo mais comercial. Mas ser só isso, sabe? Até que ponto eu realmente tô sendo real? Se aquilo faz parte de quem eu sou,
perfeito. Mas se não faz, sabe? Até que ponto eu realmente sou um artista e não só tô reproduzindo alguma coisa pra ganhar mais dinheiro, sabe? Sei lá. E quantas pessoas será que a gente já não perdeu como igreja mesmo por não aceitar pessoas que se expressam de uma forma não convencional? Mas, sei lá, eu acho que a gente deve refletir nisso também, sabe? De, de aceitar coisas diferentes que sejam bíblicas, mas que fogem um pouco do convencional, porque isso também, eu acho que a arte também deve ser mais acessível pro cristão, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da vulnerabilidade, né? Porque nós temos muito problema com a vulnerabilidade. A gente não consegue ser vulnerável. E aquilo que é vulnerável nos assusta. E se nos assusta, a gente tem o primeiro pensamento, cara, eu tô desconfortável com isso, então eu vou dizer que não é de Deus, porque é mais fácil para mim lidar com isso, entendeu? Então eu demonizo muita coisa que não deve ser demonizada só porque aquilo me causa um desconforto, né? Só porque aquilo eu não sei lidar com o monte de sentimentos que aquilo me causa, porque aquilo realmente tá mexendo comigo, porque é arte. E aí eu demonizo, porque aquilo não segue um padrão estético que eu conheço. Né? E se eu tenho essa visão muito concreta do que é arte e não subjetiva, eu tenho a tendência a ignorar ou a criticar muito aquilo que sai do concreto, né? E se a gente olha para a criação, a gente vai ver muita coisa diferente, muita coisa que se complementa, mas muita coisa que é o oposto um do outro. A gente vai ver montanhas que são em diferentes formatos. A gente vai ver mares, enquanto a gente vai ver deserto. Então, nada tem um padrão, tipo assim, até nós, como seres humanos, todo mundo é diferente de todo mundo. Até irmãos gêmeos, tipo, a digital vai ser diferente. Sempre, tudo é diferente. Então, a gente limitando a beleza e achando que só isso que a gente vê sempre é bonito, a gente acaba limitando, inclusive, o poder de Deus, a criatividade de quem fez todas as coisas. Cara, muito bom. E eu queria voltar num ponto que tu falou antes, que eu achei muito interessante, mas eu lembrei agora, que é esse rolê de sol que me trazer paz é de Deus. Isso é muito perigoso, né? Porque isso não é nem bíblico. E eu não sei em que momento da nossa trajetória enquanto cristãos. Cristãos? É cristãos? Que ódio, eu não consigo. Eu estava obcecada. Desculpa. Mas em que momento da nossa trajetória enquanto cristãos a gente deixou de entender que o evangelho ele não é só paz, ele não é só essa coisa bonitinha e florida com a qual a gente está acostumada. E o quanto isso é perigoso, porque a gente baseia às vezes a nossa decisão, tipo uma decisão totalmente errada, que não faz o menor sentido, que o coração de Deus ali tá gritando, não faz isso, a gente tá tipo assim, mas eu tô em paz. Isso é de Deus, traz paz. E a gente leva isso pra todos os âmbitos da nossa vida, só que isso não é uma verdade, sabe? Nada é errado se te faz feliz. Exato, é mais ou menos esse rolê. Só que aí a gente traz esse rolê pra nossa vida de que a estética precisa nos trazer paz. A gente olha pra uma arte, a gente precisa, se aquilo é de Deus, aquilo precisa nos trazer paz. Tipo assim, se eu leio um poema, se eu leio um livro e aquilo não me traz paz, acho que não é de Deus. Porque o problema não é o diferente, né? A gente não devia achar que o problema é diferente. O problema é o igual, o comum, o belo, que é utilizado para distorcer uma verdade ou para manipular, né? Isso a gente devia se preocupar com isso. A gente devia se preocupar muito mais com a intenção, com aquilo que está por trás, né, de um movimento, de uma arte e tudo mais, do que com a estética em si. É óbvio que a estética fala, é óbvio que a gente sabe que existem simbologias e tudo mais, mas a gente não pode generalizar e olhar para tudo que não é padrão, né, esteticamente, como se fosse algo demoníaco. Nem tudo que é diferente, nem tudo que foge do nosso padrão é maligno, a gente precisa entender isso. E nem tudo que é inovador, que é algo único, algo que nunca ninguém fez, é rebeldia, né? A gente precisa ter esse olhar, e é um olhar realmente de sensatez.
É um olhar realmente de, tipo, esperar 3 segundos, sabe? Pra emitir a nossa opinião ou pra ter alguma percepção sobre aquilo. E como tu falou, né? Realmente olhar para aquilo e entender, cara, por que que isso tá me causando tantas emoções contraditórias? Por que que isso tá mexendo tanto comigo? Sabe? Será que eu não tô. Que eu não preciso olhar para dentro de mim e entender quais são os sentimentos que isso está causando? Será que isso não tá causando essa transformação desconfortável? Será que isso não é bom? Sabe? Será que essa beleza realmente não tá me transformando por ser algo visceral? E eu acho que é isso que a gente quis trazer nesse episódio, né? Da gente provocar essa questão da gente olhar para dentro e para questionar que padrões foram nos impostos, né? Pra gente se limitar, pra gente entrar num padrão, às vezes, que talvez a gente nem goste. Tipo, como tu falou, se faz sentido pra ti, beleza. Mas às vezes a gente nem se conhece e só segue o que tá todo mundo fazendo. Então, se você é cristão e você acha que a sua expressão, a sua forma de ver a vida, as coisas que você consome, né? A sua forma de se expressar, ela não se encaixa em uma caixinha, em um aspecto específico, realmente talvez não deva se encaixar, sabe? Eu acho que a gente peca quando a gente se poda no sentido de não ser autêntico com aquilo que Deus colocou em nós, e claramente foi Deus, porque a gente sabe quando foi Deus. E quando as pessoas nos olham, elas identificam, cara, isso aqui, essa pessoa, ela me desperta isso aqui, e ninguém mais me desperta isso aqui, só essa pessoa, porque isso é algo único que Deus deu pra ela, sabe? E aí a gente olha pros outros e a gente se compara muito com as pessoas que estão à nossa volta, e a gente tenta ser igual a essas pessoas, justamente porque é isso que é considerado certo e é isso que é considerado belo, né? Mas talvez seja exatamente dessa originalidade que Deus precisa, sabe? Como eu falei antes, para realmente voltar os olhos das pessoas para isso, sabe? E fazer as pessoas enxergarem aquilo que elas não estão enxergando. Muito bom. E às vezes, esse diferencial, essa coisa, é onde talvez tu tenha mais dificuldade, porque é justamente onde Deus quer florescer, quer te usar, tipo, realmente. E é tu que tem que fazer. E às vezes também é onde tu mais vai ser atacado, porque, tipo assim, o inimigo sabe que é o que o Senhor colocou, sabe? Rapaz! E eu acho que é bom a gente relembrar, né, que a beleza ela não tá na aparência, ela tá na verdade. Porque o conceito de beleza de Deus, ele não é o nosso conceito de beleza. O conceito de beleza que a gente tem é um conceito que nos foi dado por um mundo caído. Agora, o conceito de beleza de Deus é outro. É um conceito de uma beleza que é capaz de transformar, né? Logo, essa beleza, ela não é puramente estética. Ela tem outros aspectos, né? Ela nos faz sentir, ela nos faz perceber coisas que a gente não tinha percebido antes, ela nos faz sonhar com coisas diferentes, ela nos dá uma outra visão de mundo, sabe? Eu acho muito importante a gente olhar, assim, para esse conceito de beleza, sabe? Temos um podcast? Temos um podcast. É isso, gente. Obrigada. Eu espero que faça sentido para vocês. E eu quero lembrar aqui que a gente gosta muito de ouvir feedbacks, inclusive de coisas que, sei lá, foram pessoais. A gente não vai postar nem nada. Mas. Não sei também. Não, tô zoando. Mas é muito importante. A gente já recebeu algumas coisas, tipo, contando o que aconteceu. Depois Mande seu testemunho para nós. 0800. Mas é isso, a gente gosta de ouvir vocês também. E muito obrigada. Nos falem também se gostaram desse formato. A gente quer trazer mais isso aqui pro Super Comum. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo.